A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que já estão compartilhando comigo neste projeto, confrontando os pecados, pelo canal O Caminho para a Salvação da Ari Antunes no YouTube. E eu tenho certeza, irmãos, e eu estou muito feliz, porque Jesus está tocando o coração de vocês. Só falta 8, irmãos, só falta 8. Por 50. Se você fizer mais esforçozinho aí, irmãos, eu vou conseguir chegar nos 50. Aí, irmãos, nós vamos conversar melhor na palavra do Senhor. Porque eu como a carne e bebo o sangue do Senhor Jesus todos os dias, porque eu vivo por ele. Está escrito lá em João 6, dos 50, 35 em diante. Jesus é o pão da vida e a luz do mundo. Quem crê nele não anda nas trevas. E quem come a carne e bebe o sangue do Senhor, vive por ele e tem a vida eterna. Então, meus amados, isso eu tenho a certeza disso. Então, continue compartilhando. Continue, meus amados irmãos, comentando e convidando o povo, falando de Jesus. Não seja tímido, irmão, porque a timidez te leva para o inferno. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8. Entenderam? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então não se cale, irmãos. Não se cale. João Batista falou: se o povo se calar, as pedras clamarão. Então, irmãos, vamos ficar atentos para isso. Você tem boca para quê? Não é para amaldiçoar, é para abençoar. Porque se você vai usar a sua boca para amaldiçoar as pessoas, você está trazendo maldição para si próprio. Quando você abençoa uma pessoa, você está trazendo bênção para você. Isso é a lei de Deus, a lei do amor, irmãos. Não tem como fugir dessa. Então, meus amados irmãos, e hoje, de madrugada, eu estava orando. E o anjo que me tirou lá das trevas e que se manifestou em pessoa lá no dia do meu batismo e me levou para os caminhos diferentes que ele tinha que falar comigo. Ele hoje de madrugada falou comigo. Jesus está irado com o povo, por isso que as igrejas dele estão tudo dispersas. Os templos estão vazios. Porque, irmãos, eu não sabia por isso, né? Porque eu preguei várias vezes, cobrando pastores, cobrando mesmo, mostrando a situação, por quê. E eu não sabia o porquê que eu estava fazendo isso. E hoje, de madrugada, às 4 horas da manhã, ele falou comigo. Continue cobrando esses caras que se dizem pastores, mas não são pastores. Vê se eles se despertam para a vida e eles pregam a verdade, o verdadeiro evangelho de Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, o que ele me mostrou hoje foi tremendo, irmão. Até agora eu estou, sabe assim, de um modo que, sei lá, eu tenho que gritar para poder, parece que aquilo está. Olha, eu estou revestido com isso, irmãos. Com esse poder, com essa autoridade de falar o que eu tenho que falar hoje. Porque não é eu que estou falando mais. Entenderam, irmãos? Porque o que ele me falou hoje me mostrou tudo o porquê que a igreja do Senhor Jesus está dispersa. Só os fracos que estão na submissão de pastores, os crentes mochila que essa vida costa de pastor, confiando, idolatrando pastores, presbíteros, esses caras que estão por aí, bispos,
não são bispos, são vespas. Entenderam? E eu vou mostrar para vocês hoje por quê. E vocês que não são pastores, que estão indo em igreja, eu estou falando para vocês, estudem a palavra, para vocês não se enganar por esses pastores. Olha aqui, meus amados irmãos. Aqui está, ó, o Novo Testamento. Olha aqui, ó, só isso aqui. Está a tua salvação. R$5, irmão, R$5. O Novo Testamento. Aí, ó. Então, meus amados irmãos, o que eu tenho que falar para vocês hoje, o motivo pelo qual as igrejas, os pastores, os obreiros, aliás, os templos estão vazios e a verdadeira igreja do Senhor Jesus está dispersa, porque quem está pregando a antiga aliança é Jeremias, Isaías, Davi. Todo mundo é pecador igual nós. Como que vocês vão estar idolatrando ele, trazendo ele para dentro de um altar? É isso que eu estou falando para vocês. Olha o que ele me falou hoje, que eu escrevi, irmãos, de madrugada. Aqui, ó. Diz assim, irmãos. Todas as vezes que que se diz pregador, pastor, que prega profetas, reis, é idólatra, está idolatrando eles, porque eles são pecadores igual nós. Entenderam? Por essa razão que as igrejas verdadeiras do Senhor Jesus, o povo de Deus, não estão dentro desses templos com esse tipo de pessoa. Porque da antiga aliança não tem compromisso nenhum com a salvação, com arrependimento e com a redenção dos pecados. Não tem nada a ver. É só história. E quando trazem outro personagem para cima de um altar, estão idolatrando ele. Esse povo que estão atrás de pastores que revelam também estão idolatrando eles, são idólatras. E idólatra também não entra no reino dos céus. É isso que o anjo me falou hoje de madrugada. Preguem isso para esse povo hoje. Não tem como, irmãos. São idólatras puros, por isso que Jesus não está nesse negócio desses templos hoje. Por isso que não existe mais reconciliação, não existe mais arrependimento, não existe mais conversão, não existe mais batismo. Por quê? Porque Jesus não está presente. Jesus está irado com isso. Olha, você viu? Tudo ainda, desde aquele tempo, aquele povo de idólatras. Deixando Deus de lado, você acha que Jesus tem dois pais? Filho de Davi, e Jesus falando que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus, falando, filho de Davi, raça de incrédulos. E ainda esse povo ainda até hoje estão fazendo isso. Olha aqui, ó. Vocês sabem que todas as vezes que todos aqueles que pregam Davi e outros personagens estão idolatrando, porque Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não tem outro rei, não tem outros senhores além dele. Então, irmãos, eles estão glorificando o nome desses tais. Isto, ele falou, justifica ou revela que esse povo não são convertidos. E se não são convertidos ao Senhor Jesus, não tem o Espírito Santo. É tudo mentira, tudo enganação.
Eu aconselho vocês sempre, estudem a palavra do Senhor, porque aqui está todo a tua salvação e a tua condenação. Vai depender da maneira que você usar. Ontem eu preguei a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Eu mostrei. E hoje eu estou falando, e hoje veio essa revelação para mim. Isto justifica que ainda não são convertidos. E eu vou mostrar para vocês que vocês não estão. Eu já peguei isso várias e várias vezes e vou voltar a falar hoje de novo, mostrar para vocês na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 em diante. São idólatras. Quantos homens daquele povo que Jesus, que Deus levou para o céu. Noé não está citado no Evangelho do Senhor Jesus. Abraão está. E quem mais? Moisés. Nem Noé, que Deus usou para salvar aquele povo, e acabou salvando só ele e mais 6, e mais 7 da família. Os outros foram tudo exterminados. E Noé não está no Novo Testamento. Só está falando que Jesus vai vir como Noé, como o tempo de Noé. Está se dando casamento, casando, dando casamento, bebendo e se prostituindo, até que Jesus, o povo, Noé entrou na arca e veio o dilúvio e acabou. Vai vir Jesus também vai fazer a mesma coisa. Todo mundo vai estar desprevenido. E Jesus vai vir como ladrão, que vai pegar muita gente de surpresa. E o meu objetivo, meus amados irmãos, é aqui, é levar para vocês essa palavra, para que vocês estejam reunidos num lugar, quando Jesus vier e levar vocês. É esse que Jesus quer. E foi para isso que Jesus levantou homens e mulheres, deixou escrito, isso aqui está escrito. Por isso Jesus falou lá, o anjo falou para João, escreve o livro, as profecias, para despertar o povo, aquele que quer. Mas infelizmente Jesus ainda confirmou, Mateus 24, que muitos se apostatarão da fé. Muitos vão ser enganados. E você, como é que está? Então, meus amados irmãos, eu estou falando para você, desperta. Desperta agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Cuida! Você que está indo em igreja, que tem um pastor. Se você não conhece a palavra, você está sendo enganado por ele. Olha que tipo de pastor que estão se apresentando em cima de altar, que estão falando. Agora há pouco eu estava ali nas redes sociais ali e estava vendo ali 2 pastores discutindo, um prometendo de quebrar o outro com pau, com cacete, lá, com aquele taco de beisebol. Que ia bater no cara, no outro pastor, lá estão discutindo os dois. Aonde que no reino de Satanás existe isso? São piores do que o diabo com os demônios. Porque o diabo e o demônio não discutem, obedecem e praticam. Porcaria, pouca vergonha, como é que eu, outros pastores sérios, vão sair na rua para evangelizar, falar de Jesus para eles? Eles podem jogar na cara da gente, mas como é que não vai para a igreja de vez os pastores brigando, discutindo, roubando e fazendo muita coisa lá? Eu estou muito mais tranquilo aqui. Eu não vou para isso aí. E eles têm toda a razão. Como que você vai evangelizar uma pessoa lá na rua se ele está vendo tudo isso? A plena luz do dia pelo mundo inteiro, vendo essa desgraça.
Reino contra reino, todo reino, cidade e casa dividida contra si mesma, acaba em ruínas. Esse é o motivo por que hoje os templos estão vazios. Você vai numa igreja aí, tem lá meia dúzia, 20, 30, no máximo 40 pessoas, sabe? Por quê? Porque Jesus não está lá. Então os coitados que estão sofrendo por falta de conhecimento. Entenderam? Quem está pregando reis e profeta e um monte de coisa, está idolatrando eles e ignorando Jesus. Olha o que está escrito aqui, irmãos. No capítulo 22, no verso 41. Veja que aquele povo ainda não tinha entendido ainda que Jesus foi enviado por Deus e chamando ele de filho de Davi. Olha o que está escrito aqui em Mateus 22, 41. Cristo, o filho de Davi, está escrito aqui. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Ele disse-lhes: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, me chama Senhor, dizendo: disse o Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como eu serei filho dele? E agora ficam colocando Davi acima de Jesus? Isso, irmãos, é o fim de todas as coisas. A apostatação da fé, correndo atrás de falsos profetas, de anticristo, correndo atrás de revelações malignas do diabo. Falsidade, porque quem não tem Jesus, o Espírito Santo, quem está falando com ele por meio dele é o diabo. Ele está influenciado pelo Satanás, porque se Jesus não está presente nesses tempos, nesses pastores, porque eles são idosos, não são convertidos ao Senhor. Está aqui escrito, irmão. Vou falar de novo aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, quem falou isso foi Paulo. E quem é Paulo? Olha no verso 12. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto no coração deles, na lição do Antigo Testamento. Isso aqui no verso 14. O qual foi por Cristo abolido. E ainda ficam contando história da antiga aliança, idolatrando Davi, Naamã, Salomão. Salomão foi morto porque desobedeceu a Deus. Davi foi morto também porque está sepultado, porque desobedeceu os mandamentos. Violou 3 mandamentos de Deus e não subiu. Abraão subiu, Moisés subiu. Está justificado. Que Jesus se encontrou com Moisés e Eli lá no monte, quando ele foi desfigurado lá, junto com Pedro, João e Tiago. Entenderam? Abraão está lá
no paraíso, recebendo o justo que morre e vão para lá, fica sob os cuidados dele, como o Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico, maldoso, ignorante, estava lá no lugar de tormento, vendo, e viu Lázaro, que ele não deu um prato de comida, ainda ignorava o homem pedindo comida na porta da casa dele, dava um pedaço de pão. E depois está lá no tormento, quando ele viu lá, Pai Abraão, manda que Lázaro malhe a ponta do dedo e venha refrescar minha língua, que eu não suporto mais esse tormento. Aí ele não lembrou que Davi, que lá está com os dedos sujos, cheio de chaga. Ele não lembrou. Vocês querem ser um desses também? Então continue idolatrando os que estão mortos. Porque não te ouve. Isso não edifica a igreja. Vamos aqui demais? No 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido. Quando se convertem ao Senhor. Se estão idolatrando o morto, Jesus aonde que fica? Querem questionar comigo que o Antigo Testamento é ainda a Bíblia? Não é. É um Velho Testamento, é um Antigo Testamento. Jesus veio e vai reinar eternamente. Não vai ter outro testamento. Ele é único. Por isso ele disse, a lei e os profetas vieram até João Batista. E lá no João 14, 6, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que vocês estão querendo mais ainda? Isso não é obra de Satanás, que o cara que não prega Jesus, não traz Jesus para dentro do altar onde ele está, porque ele não tem nada a ver com Jesus, ele não crê. Vou repetir de novo o que Jesus falou lá em João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e farão em maior obras do que essas farão. Aquele que crê. Está entendendo, meus amados? Então não tem discussão mais. Quer discutir isso? Escuta entre vocês aí. Porque comigo vocês não vão levar vantagem. Porque eu estou falando o que está escrito aqui. R$5, irmãos. Está aqui tua salvação. Entenderam? O que eu preguei ontem? Aquele que crê em mim. Mateus 28, 18. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Entenderam? E ainda vocês ficam aí, Davi, idolatrando o cara que estava sepultado e não subiu ainda. Não foi julgado. Vocês acham que Jesus está aí, se está idolatrando um morto? E Jesus que está vivo, que veio para salvar, veio para libertar, veio para curar, veio para mudar a vida da gente. Veio mandar enviado por Deus, não foi enviado por homem. Estão ignorando ele, rejeitando ele no altar, que ele que constituiu a igreja, que somos nós. E aquele que está com ele é membro do corpo do Senhor Jesus, porque no corpo do Senhor Jesus não existe membro doente, nem idólatra, nem coisa nenhuma. Incrédulo.
Jesus é puro. Jesus é santo. Se você quer andar com Jesus, tem que santificar. Da antiga aliança que eu falo para você, que eu tenho na antiga aliança, nos meus estudos, eu falo a respeito, eu aproveito ali as promessas de Deus e as profecias. Essas são. Mas o que Davi falou, o que fez, isso para mim não me interessa. Isso foi entre ele e Deus. O meu caso agora é com Jesus, porque é com ele que eu vou morar eternamente lá no céu e é com ele que eu vou me encontrar lá nas nuvens. Mateus 25, 31. Jesus virá, ele e todos os santos anjos com ele. E ele vai se assentar no trono da sua glória. E todas as nações se reunirão diante dele. E ele vai separar os bons dos maus, como o pastor separa o bode das ovelhas. E vai dizer para os bons: vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo. Faça o bem, irmão. Fica com Jesus. Fale de Jesus. Prega a palavra de Jesus. Se converta no nosso caminho. Tá? Não seja convencido, seja convertido verdadeiramente. Olha, por isso que ele diz aqui, ó, no 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido. E o que é véu? Pecado, carne. Porque aqui no 14 ele diz: o véu está posto sobre o coração dele na lição do Antigo Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E aqui no 17, ora, presta atenção nessa palavra, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus está mandando vocês ir pedir alguma coisa para os profetas, para os reis lá do Antigo, para fazer as coisas. Ele está falando: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Ele não está mandando dizer, fala com Davi, fala com Moisés, fala com Isaías, fala com Jeremias, está falando isso. Ele fala: vinde a mim. Todos os amados irmãos, esse recado eu estou dando para vocês aqui. E olha no 18, irmãos. Olha só no verso 18, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha só, irmão, aqueles que são convertidos, aqueles que são convertidos verdadeiramente, que tem Jesus, que segue Jesus, obedece, guarda e crê em Jesus. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo, não é contemplar, como tem muitas Bíblias que escreverem contemplar. Diferença de contemplar, é contramão. Quando você está refletindo, você está refletindo a palavra, a luz do Senhor Jesus a ti. Se você está contemplando, você está recebendo. Eu não estudei português, não estudei nada, mas está escrito aqui, ó. Mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo espelho do Senhor. Quando você olha no espelho, você vê quem? Você vê, não vê outra pessoa, você vê você. Entendeu? Não tem outra ali. Então, meus amados irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é isso aqui.
Entenderam? Não tem outro. É com Jesus que vocês vão prestar conta. Não é com Moisés, não é com Isaías, não é com Jeremias, não é com Davi, não é com ninguém. É com Jesus. Porque lá no 30 e no 41 de Mateus, para os maus obreiros que não fazem nada, que não ajudam, que não fazem o bem, ele vai falar ele vai virar para os maus e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era forasteiro meus pedaços. Não fizeram nada de bom, só fizeram coisa errada, ignoraram, rejeitaram, encheram os bolsos de dinheiro. Avarentos. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Jesus está irado com esse povo que ele escolheu. Jesus foi crucificado, morreu, sepultado, foi torturado de todo tipo, que nem um ser humano aguenta o que ele aguentou por nós. E agora você está ignorando ele, colocando uns falecidos, os caras que já morreram, no nome, no lugar dele. Esperto para vocês. Fica contando história. Eu já visitei 66 ministérios, igrejas, e é tudo aquela mesmice só. É aquele show gospel. Cada um que está lá na rua, cheio de cachaça, cheio de coisa lá, chega lá no altar, lá, não sei, cheio de coisa, não tem nada a ver com Jesus, não estão lavando o coração, nada, da boca para fora, só se exaltando. Você acha que Jesus está num negócio desse? Você acha que Jesus está num lugar desse? Sendo ele santo, o qual tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Você acha que ele está num lugar desse? Ele ouve uma baboseira dessa? Santifique-se, se vocês querem dizer, para você poder dizer que são filhos de Deus e que vocês são convertidos e não convertidos. Sejam santos, vivam em santidade, se vocês querem a salvação. Foi isso que ele me passou hoje de madrugada. Jesus está irado, Jesus não está nesse negócio. Porque Jesus não é qualquer um, não é garotinho de recado, e nem fiador de pastor inútil, avarento, que só fica ganhando dinheiro, usando o nome de Deus e o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para se enriquecer ilicitamente em cima dos trouxas, em cima dos fracassados, em cima dos preguiçosos, dos mestres que não querem estudar a palavra e não querem aprender. Ficam lá debaixo dos pés do pastor, dando dinheiro para eles. Eles merecem o pastor que tem, porque são preguiçosos. Por isso Jesus falou: examinai as escrituras para que ninguém vos engane. O conselho está aí, irmãos. Da maneira que eu recebi essa palavra hoje, eu estou passando para vocês com autoridade, indignado. Entenderam? Então fica com vocês essa mensagem. Agora é com vocês, eu sempre falo isso. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou aqui toda noite, mandando a mensagem para vocês. Agora vocês aceitam se vocês querem. A salvação é para quem é digno dela, não é para qualquer um que quer, não. Entenderam? E quem vai decidir o dia da salvação é você mesmo. Você salvo. R$5. A salvação está aqui. Tá bom? Fica com você essa mensagem. E que Deus tenha misericórdia de vocês. Se você não começar a mudar hoje, amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe a todos.